Boa tarde, meu nome é Rosimeire Macedo Costa. Quero registrar minha alegria de poder participar desse trabalho investigativo de vocês, né? Essa pequena pesquisa, uma investigação em torno das razões pelas quais os poço-verdenses deixam a nossa cidade, e dizer que é uma alegria muito grande, então, colaborar com vocês com essa tarefa, com essa pequena atividade. Como nós não tivemos possibilidade de um encontro presencial, eu tomei a liberdade de pedir que o meu filho leia as questões, João Francisco. Ele vai preferir ler sem que apareça, mas então ele vai fazer apenas a leitura das questões que vocês me enviaram, ao tempo em que eu me organizo para respondê-las de forma mais franca e descontraída possível, aproveitando então já para me desculpar pela qualidade do material produzido, ou mesmo pelas imperfeições que certamente esse material contém. Então, por favor, João. Em que área você se formou? Bom, a minha área de formação é pedagogia. Eu me formei pela Universidade Federal de Sergipe no ano de 1999. Por favor, não vão fazer contas. Então, depois, logo em seguida, no ano 2000, eu ingressei no mestrado em educação na mesma universidade, sendo que eu tive a oportunidade de participar de um projeto, de uma bolsa na cidade de São Paulo, especialmente na Pontifícia Universidade Católica. E atualmente eu curso doutorado na Universidade Federal de Sergipe. Quando você teve a iniciativa de sair da sua cidade natal em busca de objetivos melhores para a sua vida, sua família te apoiou em todos os momentos? Ah, certamente. A minha família teve uma participação muito, mas muito grande, muito importante nessa minha saída de Poço Verde, especialmente a minha mãe, porque é uma senhora, né, sem nenhum grau de escolaridade, né, apenas alfabetizada, mas um grau mínimo. Eu sou oriunda de um povoado de Poço Verde, né? Então eu sou oriunda do Espinheiro, um pequeno povoado, não sei se é conhecido por algum de vocês, mas que de lá a minha mãe resolveu sair justamente porque ela via meu entusiasmo e a minha predisposição para estudar, e ela lamentava muito que eu não tivesse essa oportunidade, ou mesmo que eu tivesse de forma precária, uma vez que eu cheguei a frequentar uma escola rural, mas nessa escola rural eu não era devidamente registrada, uma vez que naquela época, logo quando eu iniciei os meus estudos, por volta dos anos 80, no início dos anos 80, a obrigatoriedade era de que a partir dos 7 anos, então, a criança ingressasse na escola. Não tinha uma preocupação com a educação infantil. De modo que eu cheguei a frequentar a escola rural, mas que não tinha nenhuma serventia, porque eu não era aluna regular, efetivamente. E aí a minha mãe, vendo o meu empenho, o meu entusiasmo, minha vontade de estudar, ela tomou a decisão de que nós iríamos sair do povoado e iríamos morar na sede em Poço Verde, para onde então eu fui, juntamente com os meus irmãos e os meus familiares, e a minha mãe me matriculou no primeiro momento na escola Josias Rabelo, onde eu fiz até a 4ª série. Logo em seguida eu fui para uma outra instituição, mas ela foi fundamental nesse aspecto, porque quando eu concluí a 8ª série, que não havia possibilidade de estudar mais na minha cidade, eu digo isso de forma gratuita, né, com prestação do serviço do estado ou do município, porque havia uma escola de ensino médio, na verdade a época de ensino do 2º grau, como era denominado, mas era vinculada à rede da SENEC e, portanto, era para quem podia pagar. Aquelas pessoas que não pudessem, não tivessem condições, como era o meu caso, teriam que procurar outra forma, outro mecanismo, outros lugares, então, para continuar os seus estudos. Então, a minha família... Perdão, João. Então, só para registrar, para deixar bem claro que é fundamental, inclusive, que você possa... Quando a gente toma essa decisão, porque vocês dizem assim, quando você tomou a iniciativa, né? Na verdade, é uma questão bastante forçada pela própria necessidade.
Então não foi a necessidade que me trouxe a Aracaju e foi a necessidade que me movimentou então a deixar Poço Verde. No seu ponto de vista, por que as pessoas que migram de Poço Verde para outras cidades geralmente ficam e não voltam mais? Olha, é bacana que vocês usem a expressão do seu ponto de vista, né? Porque, assim, eu não tenho nenhuma pesquisa acerca dessas questões, não sei as razões que motivam as pessoas, não é? Eu acho, o que eu sei é que tem um contingente grande, né, de conterrâneos meus por aqui, em outras cidades como Salvador, São Paulo, nem se fala, muitos saem. Eu não teria uma propriedade para dizer a vocês, assim, as razões pelas quais, né, as pessoas migram e não voltam. Mas eu posso dizer, então, a partir, como vocês muito bem disseram, do meu ponto de vista. No meu ponto de vista, que assim, a gente sai em busca de outras oportunidades, de outras perspectivas, né, atrás de uma melhoria da qualidade de vida, de um crescimento, tanto no campo intelectual como no campo pessoal. E geralmente quando você tem a oportunidade, por exemplo, de estudar ou de se vincular a algum tipo de profissão que exija que a pessoa se firme no espaço o qual ela mudou-se, né? Então dificilmente ela tem condição de retornar. Então, particularmente no meu caso, é basicamente isso. Eu sou uma pessoa que hoje é inviável, praticamente inviável, voltar à minha cidade, a não ser para visitar os meus parentes, para estar com as pessoas, para participar dos eventos culturais do meu município, né? Então, assim, eu não posso falar o que as pessoas, as razões pelas quais as pessoas não voltam, mas no meu caso específico é basicamente isso. Eu alcancei outros universos, eu vivo, a minha vida é uma vida acadêmica ainda, né? Eu tenho, acho que quando a gente envereda por esse caminho de estudar, é um caminho efetivamente sem volta, você não tem mais, então se você enveredou pelo caminho da pesquisa, eu conquistei alguns espaços aqui em Aracaju, no meu próprio local de trabalho, que atualmente é a Federal de Alagoas, então acaba que a própria vida que você conquistou fora do seu município, né, no caso fora de Poço Verde, já inviabiliza esse seu retorno. Mas evidentemente que tem os casos em que as pessoas não voltam, às vezes por razões as mais diversas, inclusive um certo orgulho ou então algum tipo de mágoa. Eu particularmente não tenho. Eu tenho profunda saudade e eu tenho profunda vontade de que algum dia eu possa voltar. Especialmente para desenvolver algum tipo de trabalho, algum tipo de contribuição, como de fato já fiz entre o período de 99, e 2002, né? Sendo que posteriormente, pelos trabalhos que eu ocupei, pelas funções que desenvolvi, inviabilizou então poder continuar. A gente sabe que foi muito esforço para chegar onde você chegou. O que você fez para conseguir? Ah, nossa. É interessante esse tipo de trabalho que vocês me propuseram, porque falar de si é algo que exige muito da pessoa, especialmente quando não se tão vaidoso ou vaidosa como é o meu caso. Eu sou uma pessoa que preza muito pela simplicidade e pela constituição do ser humano, mas numa perspectiva leve, e mesmo que você seja um acadêmico, que você tenha titulações ou coisa desse estilo, eu acho que o que nos humaniza é justamente essa possibilidade de sermos e permanecermos preservando valores que passam especialmente pela questão da humildade, do respeito ao outro e da consciência do que o outro representa para você. Então, quando vocês falam de esforços, evidentemente que me remete a memórias que são doídas de um lado e ao mesmo tempo
são muito importantes que eu tenha passado por elas até para valorizar as conquistas que tenho, né? Então, assim, os esforços foram enormes, porque se a gente pensar, eu saí da minha cidade, eu saí de Poço Verde aos 16 anos de idade, eu venho para uma cidade totalmente diferente, né? Vou morar com uma família que me concedeu o direito de estudar, então eu trabalhava durante algumas horas e eles me davam o direito de estudar em troca, era a contrapartida dessa família. E assim, para uma pessoa aos 16 anos, nós estamos em fase de consolidação, quer dizer, de descoberta, né? Não é nem de consolidação, é de descoberta mesmo de quem somos, né? Estruturar um pouco da nossa personalidade. Então, você abrir mão de sua família, você deixa seus pais. Eu deixei meu irmão pequeno, a quem eu era muito apegada, meu irmão mais novo. Eu perdi muitas coisas né, que eu poderia ter vivido na minha família. Então, os esforços foram enormes. Eu perdi muito em termos de saúde, né, porque você envereda por esse caminho de estudar, a gente sabe que é um caminho de sacrifícios e que não é uma coisa assim tão glamurosa, né? Não considero esse universo nem um pouco glamuroso, mas considero esse universo extremamente importante, porque é o maior legado que eu tenho e é o maior legado que eu vou poder deixar para o meu filho, evidentemente. Então, assim, os esforços foram enormes, foram muitos, mas se vocês me perguntassem se eu repetiria tudo o que fiz, podem ter certeza que sim. Deixar o meu município, deixar a minha família, perder as coisas bacanas dos meus sobrinhos, as coisas bacanas dos meus tios, né? E não estar presente nos momentos mais difíceis ou nos momentos mais felizes da vida dos meus, não é fácil, né? Mas quando eu digo que eu repetiria tudo outra vez, é justamente porque eu entendo que é algo que, assim, é o meu maior e melhor legado, que é a pequena bagagem de conhecimento que a minha vida me proporcionou tendo saído do Poço Verde, que eu posso lhes garantir que certamente se eu tivesse permanecido aí, dificilmente eu teria galgado, alcançado o que alcancei. Que não é lá grande coisa, é bem verdade, mas que para mim é grandioso pelo fato de que capital cultural, né, capital simbólico, como diria o nosso queridíssimo sociólogo Bourdieu, é algo a ser sim valorizado, a ser sim pensado e que certamente é o que me move, né? Eu quero aumentar o meu cabedal cultural e eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. É para isso que serve, inclusive, a ciência, é para isso que serve esse universo dos estudos. Se ele não me servir para isso, então não faria nenhum sentido abrir mão do que eu abri mão até aqui e do que continuo abrindo mão. Por exemplo, a pessoa que faz doutorado, ela não tem tempo para viver, né, questões que estão ali que são tão simples, que são tão bacanas de ser vividas, mas que há uma demanda grande e que você vai passar 4 anos, então, concentrado mais basicamente num trabalho de pesquisa. A minha fé, a minha esperança é de que isso passa, né? Em breve eu poderei voltar ter um pouquinho mais de vida social. E me parece então que vocês têm mais 2 questões, então vamos, João, por favor. Por qual motivo não continuou em Poço Verde para exercer sua profissão? Ah, bacana. É bom vocês me perguntarem isso, né? Por qual motivo eu não permaneci em Poço Verde? Uma vez que em 99, logo que eu acabei a graduação, eu fui contemplada com a aprovação no meu primeiro concurso público, que foi exatamente aí em Poço Verde, e eu ingressei, salvo engano, eu concluí a graduação numa quarta-feira, na segunda-feira seguinte eu já havia assumido como efetiva no meu município. Eu fui dar aula justamente na escola de onde eu havia saído, que é a Escola Municipal Governador Valadares.
Eu falo com um sorriso no rosto dessa instituição, porque foi de lá que eu saí na condição de aluna, foi para lá que voltei depois na condição de professora, e foi lá que eu tive os momentos mais felizes da minha vida profissional, porque eu chego a me emocionar, porque de fato eu senti que a minha contribuição ali para aqueles meninos da escola, que atendia basicamente comunidade da Vaquejada, que atendia basicamente alunos e alunas oriundas de povoados, de municípios ali próximos, eu tenho clareza de que o meu trabalho com a disciplina História, da quinta até a oitava série, durante 3 anos, foi uma coisa grandiosa, né? Então, assim, quando vocês me perguntam por que, né, eu não continuei, eu acho que dá pra gente retomar, então, umas 2 questões anteriores, que foram justamente aquelas que eu digo que a necessidade me forçou, né? Quando eu comecei em 99, então, ensinando lá, no ano seguinte eu fui aprovada no mestrado em Educação, e eu consegui, durante 1 ano, conciliar. Mas quando veio a proposta de estudar na PUC de São Paulo, eu vi que ali era uma oportunidade que eu não poderia assim, ignorar, e acabou que eu fui. Então, passar 8 meses lá, eu tive a colaboração de muitas pessoas queridas da escola na qual eu trabalhava, ex-professores meus que me ajudaram bastante, que assumiram turmas para mim, para que eu passasse esse tempo. Logo que eu concluí o mestrado em 2003, então eu volto, mas aí em 2003 também eu iniciei uma nova trajetória, que é a minha primeira experiência com o ensino superior. Eu fui convidada a ministrar aulas na Universidade Tiradentes, e eu vi que ali também era uma grande oportunidade para mim. Eu aproveitei muito, eu fui muito feliz na educação básica, né, ensinando da quinta à oitava série, hoje quinto ao 9º ano, mas a oportunidade de trabalhar com formação de professores, a oportunidade de estar numa universidade dando aula, realmente era algo que eu não podia abrir mão. Então, é basicamente isso, né? As razões pelas quais eu não pude permanecer lá. Mas, como eu disse, quem sabe um dia. João? Vale mesmo a pena mudar de cidade atrás de um emprego? Ah, nossa. É tão curioso e perigoso ao mesmo tempo dizer assim, porque eu também não quero ser uma incentivadora de que as coisas não podem ser construídas aí. Eu acho que tem muita gente feliz, tem muitos ex-professores meus realizados, eu tenho ex-alunos que conquistaram seus espaços, que estão realizados profissionalmente, que estão realizados na vida pessoal e profissional. Então, dizer assim, vale muito a pena, então saiam todos. Não é nessa perspectiva, não. Mas, assim, eu acho que vale muito a pena, especialmente, ou valia muito, muito a pena, especialmente há 20 anos atrás, praticamente, né? Mais de 20 anos atrás, quando eu saí de lá, quando eu saí daí. Só que é o seguinte, quando a gente pensa assim, eu preciso buscar melhorias, né? Eu preciso aprimorar os meus conhecimentos, eu preciso alcançar e galgar outros espaços. Então, naquele momento, era a única alternativa que eu tinha. Hoje, felizmente, vocês têm então mais oportunidades, talvez, no campo educacional, né? Uma escola pública com qualidade, que eu sinto isso, né? Eu vejo o empenho de professores, eu vejo o compromisso de alguns, assim, basicamente de esforço mais dos professores, porque se a gente for pensar no campo da gestão, né, no campo governamental, então aí a gente teria muitas ressalvas. Mas eu vejo muito mais possibilidade hoje de que as pessoas consigam uma realização profissional aí no nosso município do que há mais de 20 anos atrás, 2 décadas atrás. Então, naquele momento, como eu disse, não havia alternativa. Mas vale muito a pena, especialmente se você tem um projeto claro. Estudar sempre foi o meu projeto de vida, né? Constituir família foi uma coisa que veio posteriormente, mas estudar era meu ponto de partida, meu ponto de chegada sempre. E não para provar nada para ninguém, ou para obter reconhecimento, coisa assim. Estudar
para ser melhor como ser humano, estudar para ter uma bagagem cultural diferenciada e para me realizar mesmo, não necessariamente esperando nada de ninguém, absolutamente. Quais são os prós e os contras? Em relação a quê? Em relação a saídas? Os prós, eu acho que já ficou muito evidente que eu trabalho com essa perspectiva de que quanto mais bagagem a gente tem, melhor, né? Evidentemente que Aracaju não é uma grande metrópole, mas é a capital do nosso estado. Então, eu tive acesso a coisas e a oportunidades que eu não teria aí em Poço Verde, ou que dificilmente eu teria, especialmente naquele momento, né? Então, eu acho que os prós vão muito nesse campo. Você ter a possibilidade de frequentar um teatro, você ter a possibilidade de ter uma universidade com uma biblioteca riquíssima, aspas, mas que é melhor do que a que nós dispunhamos, né? Você ter acesso e possibilidade de formação e logo em seguida você ter uma possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, que dificilmente aí a gente tem, a não ser que você vire servidor público ou mesmo que você opte por uma atividade no comércio, né? Então eu particularmente acho que são os prós estão mais nesse campo e os contras estão mais no âmbito emocional mesmo, uma coisa que assim, eu precisei trabalhar bastante porque eu acho que as perdas são mais nesse campo. Eu sou uma pessoa apaixonada por Poço Verde. Assim, esse vídeo não tem tom de denúncia, então eu me sinto à vontade com vocês só para dizer o seguinte, que eu acho muito lamentável o que ocorre na nossa cidade em relação a uma destruição da cultura, a uma falta de iniciativa, uma falta de conhecimento absurda, né, acerca de questões que estão ali, sabe, desejando que a gente se interessasse. Nós somos um município, assim, particularmente jovem, não é? Nossa emancipação política é de lá de 53, salvo engano, e com essa jovialidade toda, mas nós temos uma história, uma bagagem, uma coisa bacana. Nós somos o berço do nosso querido Epifânio Doria, né? E muitos dos nossos estudantes desconhecem a trajetória do Epifânio, desconhecem a trajetória de um sujeito que eu admiro demais, que é o Virgílio Sobrinho, que saiu daí para estudar, fez mestrado na Federal da Bahia, publicou muitos livros, inclusive um pouco do passado, do presente de Poço Verde, né? São poucas as pessoas que conhecem o Virgílio Sobrinho. Então, justamente porque enveredou pelo caminho dos estudos, né? Então, assim, eu acho que os contras são mais nesse sentido, nesse âmbito de você poder estar distante, né? Não poder estar perto, do ponto de vista mais desse cunho emocional mesmo, você não poder estar perto dos seus familiares, das pessoas que constituem o seu núcleo, né? A sua base. E basicamente também não poder vivenciar ou mesmo defender a cultura, o folclore, os aspectos que devem ser valorizados de uma cidade, de um município. Tá? No mais, eu quero agradecer pela atenção de vocês, agradecer a lembrança, desejar muito sucesso, né, nesse trabalho, em todos os outros que vocês forem desenvolver e fazer o convite de que, assim, eu acho que estudar é o melhor caminho, sim, independentemente de se a gente vai ter grandes conquistas ou não no sentido financeiro. Para mim, o meu melhor argumento é sempre o capital simbólico ou capital cultural. Porque capital financeiro, a gente sabe que para quem envereda por esse caminho de escolher licenciatura, de fazer uma formação mais nesse campo, a gente não vai virar milionário, mas a gente é rico e com certeza feliz pelo acúmulo de um bom cabedal cultural. E eu sou realizada nesse campo. De fato, o magistério é para mim a minha vida mesmo. Obrigada, até mais.